Graça e paz, amada igreja, amém? É uma alegria estarmos mais uma vez na casa do nosso amado Senhor, nessa igreja tão preciosa. Quantos são preciosos, quantos são felizes por fazerem parte da família IBL? Levante sua mão. A nossa família IBL não é perfeita, mas ela é muito especial. É ou não é? É uma família muito acolhedora. E nessa manhã, Deus colocou algo no meu coração para nós ministrarmos às mulheres, mas também a toda a igreja. E antes disso, eu quero desde já agradecer, ao nosso pastor Eliezer, ao meu pastor, porque esse púlpito não é meu, não é de nenhum pastor aqui, pertence ao nosso pastor Eliezer. E ele cede para a gente, de muito bom grado. Então, pastor, às vezes, quando a gente está na caminhada, às vezes a gente, eu e meu pastor, a gente se ama. E eu queria dar para o meu pastor um docinho, que é uma ovelhinha, que a gente ganhou, lembra? E nós vamos falar hoje, sabe o quê? Eu sou ovelha, é o tema dessa manhã. Vamos dizer isso? Eu sou ovelha. Amém, com carinho, meu pastor. Queridos, que coisa doce é ser ovelha. Parece que o microfone não quer que seja doce. Que coisa doce é ser ovelha. E às vezes você pensa assim, poxa, ser ovelha é bom, mas ser pastor também deve ser bem difícil, né? É difícil. Mas Deus não dá nada a ninguém que nós não possamos suportar. Não tem nada que venha às nossas mãos que a gente não aguente, que a gente não possa fazer. Ele capacita. Se Ele chamou o pastor Eliezer, se Ele chamou vários pastores aqui nesta manhã, Ele vai capacitar a nós pela misericórdia dEle. Mesmo que não nos achemos capazes, Ele nos capacita. E eu quero pedir a você nessa manhã que abra a palavra de Deus. Num salmo muito conhecido. Nós vamos ministrar nessa manhã o Salmo 23. Meu mano, pega meu óculos, por favor. Salmo 23. Obrigada, mano. Quero agradecer a cada mulher que está aqui presente, que veio, que tem cooperado. Verdadeiramente, não conseguimos fazer nada sozinho. E as mulheres da IBL, elas são um esteio, uma coluna da igreja. Então, que Deus possa fazer algo poderoso em vocês, através de vocês, usar a vida de cada mulher nessa manhã, que você seja um referencial, que você seja uma mulher usada neste tempo pelo Senhor, é a nossa oração. Salmos 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara, o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Feche seus olhos. Pai, com temor e tremor, nós estamos aqui nessa manhã, pedindo ao Senhor que possa estar falando aos nossos corações. Pai, no nome de Jesus, Senhor, que nós possamos aprender mais da Tua palavra. Pai, que essa palavra ela possa fazer morada e que possamos verdadeiramente viver esta palavra, Senhor. Pai, no nome de Jesus, Senhor, que nós possamos ter noção de quem nós somos, que nós possamos nos lembrar que somos ovelhas
tuas, ovelhas do sumo pastor. Pai, nós queremos te pedir, Senhor, nos ensine, Senhor, a confiar em todo o tempo em Ti. Pai, eu quero te pedir que aquele que entrou nessa manhã atribulado de alma, preocupado como será essa semana, endividado, estando tão temeroso do amanhã, Pai, no nome de Jesus, que possamos em Ti encontrar refrigério para a nossa alma. Pai, nessa manhã, Senhor, que não haja nenhum impedimento, Senhor. Lava-me, purifica-me no sangue de Jesus. Pai, que a nossa mente seja cativa ao Senhor, que o nosso coração seja rendido ao Senhor, que reconheçamos que não somos nada e que o Senhor é tudo. Dá-nos um coração todo teu, Senhor. Que essa manhã nossos ouvidos espirituais e nossos ouvidos estejam atentos à tua voz. É a nossa oração, Senhor, no nome de Jesus, amém. Diga mais uma vez, eu sou ovelha. É tão interessante que quando vamos para a palavra de Deus, nós podemos ver os homens de Deus, inspirados pelo Espírito de Deus, falando coisas que lhe eram cotidianas, do dia a dia deles. Muitos deles trabalhavam na agricultura. Abacuque diz, ainda que a figueira não floresça, né, não haja frutos na videira, ainda que, todavia, me alegrarei no Senhor. Porque era algo que ele via. Davi não estava falando de algo que ele não passava. Davi era pastor de ovelhas. Então ele falava como ninguém, com propriedade, do que era cuidar de ovelhas. E antes de tudo, do que é ser ovelha do pastor, do sumo pastor. Por mais que Davi fosse um pastor de ovelhas, ele sabia que quem o sustentava e quem o colocava de pé era o Senhor, que era o pastor dele. Amados, quando vamos para a palavra de Deus, e eu quero dizer isso para as mulheres, primeiramente, Davi começa dizendo, o Senhor é meu. Eu gosto disso. Porque nós temos uma facilidade de chamar o meu marido, o meu filho, a minha casa, a minha igreja. Mas será que nós temos falado, o Senhor é meu? Uma questão de pertencimento, e nós mulheres precisamos muito entender que pertencemos, o ser humano precisa pertencer a algo. Como é bom uma esposa saber que pertence ao marido. Como é bom saber que um filho pertence a uma linhagem, a um pai, a uma mãe. Até o pai entregar no altar e ele seguir a vida dele, com uma nova família, um novo lar. Irmãs, irmãos, precisamos saber que o nosso pastor, ele é meu, ele é teu. Você tem um dono. Você não está à deriva. Se formos perguntar nesses dias, uma das maiores dores do ser humano chama-se solidão. Quantas pessoas que às vezes estão em volta de tantas pessoas e se sentem sozinhas. E eu quero começar a lembrar para você, mulher, você tem dono, você tem um pastor. 1 Pedro 2,9 diz, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Oh, glória! Diga assim, Deus, eu sou todo teu, eu sou toda tua. Sou propriedade tua. Propriedade tem dono. Propriedade não está à deriva. Propriedade tem registro. E o registro está lá no livro da vida dos céus. O seu nome está escrito no livro da vida dos céus. Porque o sumo pastor um dia se entregou na cruz do Calvário. E hoje você pode viver uma vida em abundância.
Você tem dono. Quantas pessoas esperam tanta coisa? Ah, pastor, eu espero meu filho voltar para Jesus. Eu espero meu marido isso. Eu espero o emprego. Eu espero aquilo. Eu espero. Espere no pastor. Espere no sumo pastor. O Senhor é meu pastor. E ele diz depois, nada me faltará. Só que as pessoas entendem esse versículo errado, né? Erroneamente. Nada vai faltar. Não vai faltar o carro novo, vai faltar a casa nova, vai faltar... Não, meu irmão, não é nada disso, nada disso, nada disso. De nada eu sentirei falta. Por quê? Jesus é suficiente. Quantas pessoas, quantas mulheres buscam em coisas preencher um vazio que só Jesus pode preencher. Eu quero te dizer, mulher, homem, te lembrar nessa manhã, só Jesus preenche o vazio do ser de alguém, mas ninguém consegue preencher. Vai ser cantora essa princesa. Só Jesus. E quantas pessoas estão buscando em coisas, se afundando em dívidas, se afundando em tantas coisas, buscando com que aquele vazio da alma possa ser satisfeito. O Senhor é meu pastor, de nada sentirei falta. Irmãs, para pensar. A gente precisa de muita coisa para ser feliz? Para pensar. O que esse mundo quer pregar para nós? Que eu preciso de coisas para ser feliz. Sabe o que eu preciso para ser feliz? Do meu pastor, Jesus, o sumo pastor. Ele é suficiente para mim. Pastor, eu queria tanto uma roupa nova, queria tanto isso. Querida, deixa eu te falar. Jesus é suficiente, o que nós temos é suficiente. Não precisamos ficar correndo atrás de coisas, porque quando a bênção de Deus está conosco, as coisas começam a correr atrás de nós. Uma coisa engraçada aconteceu esse carnaval. Quando a gente vai lá para o sítio, cada um leva os mantimentos. Eu fui botando tudo que eu tinha. Eu falei, quer saber? Vou levar uma canjica para fazer para o meu pai. Meu pai não sabia de nada. Aí botei leite condensado, coco, botei lá na bolsa. E eu aprendi, gente, eu já fiz uma canjica aqui dura, mas eu agora aprendi que tem que ficar de molho. De um dia para o outro. Então, ó, dica aí pra gente. Botei de molho. Quando meu pai viu a canjica, o olho dele brilhou. Ele falou, filha, você não tem ideia do desejo que eu estava de comer essa canjica. Uma canjica. Pastor Nelson sempre. Irmãos, olha, meu pai até tirou 2 cocos lá do lado coqueiro, ralamos 2 cocos e meio, botamos, ficou uma delícia. Aí eu falei, pai, agrada-te do Senhor, Ele considerar o desejo do teu coração. A segunda deu errado, gente, azedou. Fiz 2. Mas a primeira deu certo. Irmãos, às vezes nós achamos que Deus só vai se preocupar em grandes eventos, em grandes coisas. Deus, Ele vê os mínimos detalhes. Nosso Deus é um Deus detalhista. O nosso Deus, no tabernáculo, Ele falava a cada medida, como Ele queria, que tipo de material, como teria que ser revestido. Deus é um Deus detalhista. E nesse carnaval, um tal de uma escola aí, perguntou ao Coisa Ruim como é que ele queria o último carro de alegoria. E eles fizeram conforme o Coisa Ruim pediu. Será que nós temos perguntado ao Senhor, Senhor, como é que o Senhor quer esse culto? Que louvores o Senhor quer? O que o Senhor quer fazer hoje? O que o Senhor quer? Irmãs, Senhor, eu vou hoje para onde? Eu vou falar o quê? Eu vou visitar quem? Eu vou fazer o quê? Irmãos, Deus é detalhista. Deus quer nos falar nos mínimos detalhes. Deus quer que nós possamos ir atrás dele. Ele vai nos guiando como um pastor guia as suas ovelhas nos mínimos detalhes. O Senhor é o meu pastor. Isaías 25:1. Ó Senhor, Tu és o meu Deus. Exaltar-te-ei e louvarei o teu nome, porque fizestes maravilhas, e os teus conselhos antigos serão verdade e firmeza.
Salmo 54:4 diz: eis que Deus é o meu ajudador, o Senhor é quem me sustenta a vida. Salmo 36:7 diz: como é precioso o teu amor, ó Deus. Os homens encontram refúgio à sombra das tuas asas. 1 João 4:9 e 10 diz: foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós, enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Você tem dono, você não está à deriva. Você não precisa ficar desesperado. Você não precisa arrancar seus cabelos da cabeça. Você precisa ajoelhar. Você precisa colocar diante dele tudo que tem afligido o teu coração. O Senhor é o meu pastor, de nada eu sentirei falta. Segundo ponto, Deus tem para nós, o pastor tem para nós repouso e descanso. Deixa eu falar uma coisa interessante para vocês. As ovelhas, o macho é o carneiro. E os filhotinhos são os cordeirinhos. Às vezes a gente não sabe desses detalhes, né? O macho é o carneiro, os filhotinhos são os cordeirinhos. Por isso que eu gosto muito quando Jesus, naquele encontro maravilhoso, com Pedro já estava jogando a toalha, não, Deus não vai mais me usar não, sabe? Deus fala assim: Pedro, tu me amas? Usando o verbo ágape. Pedro responde: Senhor, eu gosto de ti, porque ele usou o termo filéu. Pedro, tu me amas? Apacenta os meus cordeirinhos. Nós demonstramos que amamos ao Senhor quando apacentamos os cordeirinhos. Sempre vai haver alguém sobre nós e sob nós, né? Sempre. Nós demonstramos que amamos a Jesus quando apacentamos, cuidamos dos cordeirinhos. Os cordeirinhos são muito indefesos. Eu quero dizer isso para você. Os cordeirinhos precisam de muita proteção. Para você ter ideia, o pastor, ele não usa nem o cajado para tocar num cordeirinho, porque sabe o que acontece? Quando o cordeirinho fica com o cheiro do pastor, às vezes a mãe rejeita. Então ele pega o seu cajado, traz para perto da mãe o cordeirinho e eles ficam ali. Então, amados, nós precisamos entender que ser ovelha, a ovelha, ela é um animal que é ruminante, utilizado para fornecimento de lã, de carne, e ela precisa de pastos. Nós sabemos que os ovinos, eles mais ou menos, eles podem chegar até 25 anos. Uma ovelha, ela vive até 25 anos. E nós podemos dizer que as ovelhas são igual ao dinossauro, mas não é um dinossauro, é claro. Mas ele já tem há 13 mil anos sobre a terra. É muito tempo, não? 13 mil anos sobre a terra, ó. Esse tempo lá de Davi já tinha ovelha, ó. São inteligentes, a sua gestação é de 21 semanas. Elas têm um poder incrível de distinção. Elas conseguem diferenciar o rosto de cada uma entre elas. E elas gostam de andar em bando. Ô igreja, né? Ô igreja, vamos junto. Ontem quem estava no churrasco lá? Quem estava no churrasco? Ô glória. Olha, a gente foi tão legal, porque eu sentei do lado de umas irmãs e eu não sabia algumas histórias delas. Então, quando a gente senta do lado, Lúcia, olha a nossa churrasqueira que arrasou ontem, Lúcia Leandro, ó, glória a Deus. E sentei do lado de irmãs que eu não sentava e conversamos, eu pude ouvir um pouco da história delas. As ovelhas, elas precisam estar juntas. Agora, tem algo interessante que as ovelhas é porque só conseguem repousar e descansar
quando estão seguras. Quando há ausência de temor de predadores, quando estão sem conflitos com as ovelhas contra as outras, no seio do rebanho. No verão existem moscas de toda espécie, carrapato, que atazanam a ideia das ovelhas. Se ela estiver atormentada por insetos, inquieta, ela não deita. Ela não descansa. Irmãos, isso é muito interessante, porque na nossa vida como ovelhas, muitas vezes podemos estar inquietos com as preocupações dessa vida, inquietos com as atazanações do inimigo sobre a nossa cabeça. E a ovelha só consegue deitar e repousar quando ela tem o cuidado do pastor. O objetivo máximo do pastor é manter o rebanho calmo, satisfeito e em paz. Certa vez eu cheguei para o meu pastor, contei uma situação, meu pastor falou, vamos ficar em paz. Pastora, nada vale, vamos ficar em paz. A gente quer um rebanho em paz. Amém, igreja? Amém. E você dentro de casa? Você tem sido ovelha ou tem sido o quê? Cobra, jararaca? Não pode. Ovelha ou o quê? Porque a ovelha, ela precisa de paz. Nós somos ovelhas, nós gostamos de descanso. Será que nós temos buscado ao nosso sumo pastor dentro da nossa casa? Será que ele é o pastor da nossa casa? Será que ele tem sido reinado na nossa casa? Ou a gente vive de briga, de contenda, a gente não consegue ficar inquieta, vive inquieta? Para que essa ovelha possa repousar, é necessário que o pastor entre em ação. E a gente vai ver mais à frente o que ele faz. Daqui a pouquinho a gente chega lá. Repouso e descanso. Diz a palavra de Deus. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Amados, nesses dias turbulentos, nesses dias difíceis, precisamos pedir ao Senhor, Senhor, me conduz a esses pastos verdejantes. Senhor, me conduz a essas águas tranquilas. Outra coisa, ovelha, ela quer muito pastos novos. A ovelha não gosta de ficar comendo aquela comida, daqui a pouco não tem nada, e ela vai futucando aquela terra e vai indo e acaba pegando doenças que fazem mal para ela e até morrem, elas vão definhando. Então, o pastor, ele precisa estar toda hora dando pasto novo para ela. Eu estava lendo que tem pastores que têm 3 pastos. Uma hora está aqui nesse pasto, elas estão se alimentando, está ficando meio ruinzinho, meio fraquinho, vai para cá, muda um pouquinho, vai para o teu pasto, está ficando meio fraquinho, vai para cá, daqui a pouco está subindo as montanhas. Agora, algo interessante, o pastor não vai para lugar sem antes ir primeiro sozinho para ver como é que é. Primeiro o pastor vai lá, deixa eu ver se isso aqui é seguro para minhas ovelhas. Deixa eu ver isso aqui. Tá tranquilo. Irmãs, irmãos, ele refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. É muito interessante. Amados, 1 João 10, 14 e 16 diz: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são desse aprisco e é necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. É lindo de ver. O pastor vai andando, a ovelhinha vai tudo atrás, gente. É uma gracinha, ele vai indo. As ovelhinhas, vai indo, aquele bando atrás. Ele vai para cá, elas vão também. Eles vão indo. Aí, irmãs, é assim. Elas conhecem o pastor. Conhecem a voz dele. Epa, o meu pastor. Meu pastor. Tem segurança nele. Tem segurança nele. Amados, o que nós temos seguido? Quem nós temos seguido?
Será que temos confiado a nossa vida ao nosso pastor, ao nosso sumo pastor Jesus? Será que temos seguido seus preceitos, sua palavra? Será que temos seguido coisas, pessoas, ascensão profissional desesperadamente? Ontem eu estava lendo aquele texto de Marcos 1, acho que 14, não sei, depois eu vejo, em que Jesus começa seu ministério na Galileia, pregava arrependimento, e ele vai então para Pedro, André, ele vai ali e começa a falar, e ele chamou eles para serem pescadores de homens. Sabe o que eles fizeram? Largaram as redes imediatamente e o seguiram. Tem gente que não consegue largar as redes. Deus quer fazer algo novo, Deus quer usar você tremendamente, Deus está te chamando, ei, vem ser meu discípulo, vem cá que eu quero fazer uma obra na tua vida poderosa. Não, deixa eu agarrar aqui nessas redes, é o meu sustento. E Deus está falando, larga a rede. Larga a rede social também, que é bom. Irmãos, estamos vivendo dias em que temos que ter muito cuidado com o que a gente está seguindo. Se é gente de Deus mesmo. Porque os frutos falam por si, né, gente? Os frutos falam por si. Amados, as ovelhas, elas precisam estar se sentindo bem. Elas precisam estar sendo guiadas. Agora, algo interessante é que, no meio das ovelhas, isso eu aprendi agora e fiquei assim, eu achava que tudo que ovelha era calminha. Tem ovelha braba também, tá? Tem ovelha braba. Sabia que tem ovelha braba? Tem. Fiquei passada. Eu não sabia que tinha ovelha assim. São líderes, as ovelhas líderes. As ovelhas líderes, deixa eu contar isso para vocês, porque eu li isso de um pastor, pastoreou muitos anos. Maria, fica calma. Eu estava lendo sobre isso, que ele tinha muitas ovelhas. E às vezes aquela ovelha, ela era territorialista ali, né? Que ele estava comendo ali, estava ali comendo. Vinha um coitadinho de um cordeirinho, ela chegava, esse espaço é meu, né? O pastor só observando ela fazendo isso. Daqui a pouco, ela vinha dar uma cabeçada no coitado do cordeirinho. O pastor vinha aí, ó. Às vezes teve que ter correção. Ovelha braba. Tem. E geralmente ele falou que são as ovelhas mais velhas. Quem nós somos no rebanho? As mansas ou as brabas? E a Ana fez assim também com ela. Aninha, meu Deus. Fala sério, quem nunca foi bravinha aí, né? Cá entre nós, né? Queridos, queridas. Ele vai dizendo assim, ainda agora aqui é tremendo. Gente, eu só estou vendo o pessoal se entreolhar. Por favor, gente. Agora, no versículo 4, foi um versículo que eu estava falando lá quando estava fazendo a rádio. 23 foi na minha cabeça, de sexta-feira, 23 total ali na mesa da radioterapia. Vamos ler todo mundo junto? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara, o teu cajado me consolam. Oh, glória! Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Que Deus maravilhoso. Irmãs, quando a pastagem está fraca, tem que começar a subir a montanha. Na montanha tem vales, às vezes cai lá embaixo. O pastor, ele vai à frente, primeiro para ver o terreno, para ver se é seguro. Outra coisa que eu tenho que falar. Tem ovelha que ela vai ficando muito gordinha, muito forte. E a bichinha vira, fica com as perninhas para cima. Irmãs, o pastor toda hora fica contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Fica contando. Tá faltando uma. Ele sai correndo.
Ele sai. Daqui a pouco tem uma lá, estatelada. E o perigo é que elas não conseguem se virar sozinhas. Ficam prostradas no chão, podendo vir animais comerem ela, matarem ela. Mosca também, praga é mosca, Jesus. Mosca em cima dela. Irmãos, ela fica lá estatelada. E o pastor, ele consegue virá-la. E ela vai toda. Aí daqui a pouco cai de novo, porque ela ficou muito tempo, às vezes, virada. Ele levanta ela de novo. Irmãs, quantas vezes Jesus nos levantou? Meu Deus! Quantas vezes estávamos caídas, prostradas. A gente achou que ele não viu, mas ele viu. E ele foi lá e nos resgatou, ele nos levantou. Por isso que nós precisamos amar esse Jesus, que não deixa a gente caído, estatelado, à deriva. De vez em quando nosso pastor assim, fulano não tem visto fulano. E Beltrano não tem visto também. O pastor está todo assim, ligado. Nós precisamos de discernimento espiritual. E se você não está vendo uma ovelhinha que está meio fugida, está sumida, minha irmã, nos ajude. Dá uma ligada também, não vai cair sua mão. Às vezes a gente acha que é só o pastor que precisa. Nos ajude. Liga para aquele irmãozinho, aquela irmãzinha. Já tem gente que eu estou vendo aqui que eu estou sentindo falta. Ou então chega, pastor, não estou vendo fulana. Chega para mim, chega para Maria, chega para algum pastor. Não estou vendo fulano na igreja. Vamos ver o que está acontecendo? Irmãs, é o cuidado do rebanho. E diz a palavra, ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei. Essa ovelha não tem medo, porque o pastor está à frente, o pastor está guiando, ela não vai ficar caída, ela não vai ficar perdida, ele vai atrás, ele vai buscá-la. E a Bíblia fala aqui de algo tão lindo, que a tua vara e o teu cajado me consolam. A vara era a extensão do braço do pastor. Extensão do braço dele. Vai lá longe com aquela vara. Era também a correção e disciplina para as ovelhas rebeldes, que insistiam em afastar-se do grupo. Com a vara, o pastor pode executar o controle edificante do rebanho. É uma arma de poder, autoridade e defesa. Agora o cajado, vamos lá. O cajado é um instrumento do ovelheiro que usa exclusivamente para cuidar das ovelhas. Ele é um apoio também para o pastor. Imagina, gente, horas e horas andando. Tem um apoio, não quer? Ele ajuda, o cajado ajuda também o pastor nas suas andanças. O cajado traz um contato mais íntimo do pastor com a ovelha. Traz para perto a ovelha, jovem, velha. Ele aproxima as ovelhas tímidas para ele. Tem ovelhinha que é meio timidazinha, né? Chega aqui perto. Vem aqui, vem para cá, traz para perto. Também é usada para dar direção. Vara e cajado. A gente não quer vara, né, gente? A gente não quer, dói, né? É ruim, né? Quis levar uma varada aí a Jesus. Dói, né? Quem gosta? Mas a vara e o cajado, ele livra e ensina para que ele não caia de novo, para que ele não fique perdido de novo, para que ele não saia do aprisco de novo. E o cajado, ele junta, ele traz para perto do seu coração. Amados e amadas, muitas vezes nós precisamos usar a vara e o cajado. Às vezes precisamos falar algo para alguém com amor, usar a vara, mas às vezes precisamos também usar o cajado. É o famoso morde e assopra. É igual com o filho, né? É igual com o filho. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários. Deus tem para nós agora, para terminar, cuidado e unção.
Cuidado e unção. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários, unge a cabeça com óleo, meu cálice transborda. Essa parte aqui eu fiquei pasma quando eu fui pesquisar sobre essa questão aqui, dessa mesa. Olha o que diz, olha o que eu estava pesquisando, diz, a mesa. Todo mundo pensa logo na mesa, né? Tem a mesa, tem os meus inimigos. Você pensa logo nisso, né? Fulano de tal, Beltrano. Não é disso, meus irmãos. A mesa, ela era tida, até no Oriente Médio, como platôs. Esses platôs era a região alta das montanhas para as pastagens de verão. Sabe aquele lugar que você olha e na alta montanha é um pouco reto, tem uma parte que é um pouco reta, o lugar que dá para deixar as ovelhas ali é chamado de platô. E os platores, eles, em certas regiões, são chamados de mesas. Olha que interessante isso. Em certas regiões são de mesas. Nesses platôs haviam ervas venenosas. O pastor deveria ir antes e retirar as plantas venenosas, porque essas plantas matavam a ovelha. Olha, nunca parei para pensar nesse ponto de vista. Então, quando diz aqui, preparas uma mesa perante mim, na verdade, esses adversários eram aquelas ervas daninhas que vinham, e aquelas ervas, aquelas plantas matavam a ovelha. Então, o que acontecia? O pastor ia lá, fazia limpa, tirava tudo, ele ia antes, olha com preparação, precisa ter preparo. Limpava aquele local para as ovelhas irem, para elas não comerem aquele alimento, e aí sim ele poderia liberar para as ovelhas. Como era cansativo esse trabalho, como era difícil esse trabalho. E quando diz aqui, unges a cabeça com óleo. Amados, as ovelhas, que tinham muitas moscas em volta delas, muitas. E a ovelha que fica atormentada por uma mosca na mente, ela não tem paz. Ela bate com a cabeça na parede, na rocha, no galho, o que for para se livrar daquilo lá. O que o pastor precisava fazer? Ele fazia um unguento com óleo de linhaça, sulfa e alcatrão, e o pastor passava no focinho e em toda a cabeça da ovelha, e ela ficava livre daquele tormento chamado mosca. A unção de Deus nos protege. A unção do Senhor nos protege. E a cabeça é um lugar muito estratégico. Por isso nós temos que ter o quê? A mente de Cristo. Porque é aqui que vem os pensamentos, ó. Aqui que vem coisa errada. Satanás, ele é o quê? Ele tenta o quê? Andar os lardos inflamados dele na nossa mente. Ih, fulano falou isso de você. Ih, fulano não gosta de você. Ih, ele faz isso. Por isso que o óleo, olha o que diz aqui, unges a minha cabeça com óleo, que essa unção possa estar sobre a nossa cabeça, para nos livrar dos atormentos, dos pensamentos, das coisas malignas que podem vir na nossa mente. Outra coisa que eu quero falar para você, cuidado para deixar qualquer pessoa botar a mão na tua cabeça. Cuidado. Gente, você nunca viu na vida, pá, é pastor, tem vida no altar? Pode pôr. Ó, fica esperto. Fica esperto. Vou lá na igreja, nunca viu a pessoa, pô, põe a mão na cabeça. Cuidado. Cuidado. E diz então a palavra de Deus, preparas uma mesa, e unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Então, nós podemos ver aqui o cuidado, a unção que vem do Senhor, nos protegendo, protegendo as ovelhas do Senhor. Diz a palavra de Deus, portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Tiago 4:7. Salmos 84:11 diz, o Senhor é sol e escudo, o Senhor concede favor e honra, não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Romanos 13:12-14. A noite está acabando, o dia logo vem, portanto, deixemos de lado as obras das trevas, revistamo-nos da armadura de Deus, comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias, bebedeiras, nem imoralidade sexual, depravação, nem desavença e inveja. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus e não fiquem
premeditando como satisfazer os desejos da carne. Queridos, que possamos ser homens e mulheres cheios da unção, cheios do Espírito Santo de Deus. E para terminar, quem aí tem a bondade e a misericórdia do Senhor cercando todos os dias da tua vida? Não é por causa de nós, é por causa dele. E as misericórdias do Senhor já se renovaram nessa manhã sobre nós. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Vamos ler isso que é muito lindo. Vamos ler todos juntos? Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Diga assim: eu sou ovelha. Eu quero me portar como ovelha mansa. Ah, não ouvi. Eu não ouvi. Vamos falar do mundo? Eu quero me portar como ovelha mansa. Amém?